Boa tarde. Todo mundo bem? Fiquei um mês sem vir aqui vocês, né? Tava atrás do feijão com arroz, farinha e ovo frito, né? A gente tem que trabalhar, o mundo material exige isso. Então fiquei o tempo, o mês passado, aliás, o início desse mês, né? Eu não pude vir em virtude de algumas ações. A casa me pediu para nós fazermos um estudo hoje de um item que está tanto em Mateus quanto em Marcos, mas quem tiver o Novo Testamento, o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, a Bíblia, né? Não importa, só ir no Novo Testamento, nós vamos encontrar lá uma passagem a partir de Mateus capítulo 24 e capítulos 25 e Marcos a partir do 24. Vamos encontrar sobre esse tema que nós vamos tratar hoje. O assunto é juízo final. Já ouviram falar sobre isso? Já ouviram falar sobre o juízo final? Vai para a esquerda ou vai para a direita? Isso, né? Lembram disso, né? Ou alguns tratam o fim dos tempos, ou tempos idos, ou tempos chegados, né? Allan Kardec fala do tempo chegados, ok? Mas o que vem a ser isso? Por que nós vamos falar de juízo final? Inclusive estamos no meio dele já, não é? E o que significa? O fim de tudo? O desaparecimento do que está aí, que Deus criou? Como é que pode um negócio desse? Então primeiro vamos entender os que os dicionaristas, tá bom? Colocam no nosso idioma, tá? Para depois nós desenvolvermos a ideia já no amplo maior, numa visão maior, que é a visão espírita. O que os nossos dicionários dizem? Vou ler aqui com carinho para não perder a qualidade. Primeiro sobre juízo. Nosso dicionário diz assim: faculdade de avaliar intelectualmente, tem que ter uma razão, né? Então tem que ter inteligência, os atos, os seres e as coisas. E ele segue, faculdade, aí acrescenta uma virtude, é qualidade de quem age responsável, conscientemente, com prudência. Bom, então primeiro é a razão, o princípio do intelecto para fazer as coisas, cuidar da casa, do marido, dos filhos, dar aula, né, dirigir, ok? E outra coisa é um processo com relação à nossa responsabilidade e comprometimento sobre os atos que temos nos lugares que estamos ou com quem estamos. Isso é o juízo, ok? E o final é o quê? Que acaba. Aí ele acrescenta nos nossos dicionários, modo através do qual algo chega ao objetivo desejado. Aí acrescenta, encerra, conclui uma etapa e alcança um propósito definido. Ok? Então vamos entender agora. Começaram-se a natureza é bela para nos auxiliar nesses estudos, né? Quando nós tiramos, todo mundo aqui gosta de manga? Já arrancou a manga do pé? Quando nós arrancamos a manga do pé para comer, ela chegou no final? Não. Vixe, que silêncio. Chegamos lá, olhamos aquela manga, alguns dão pedrada, cai uma verde também, né? Mas a gente olha aquela já no ponto certinho, derrubamos a manga e ó, passamos para dentro. Ela chegou no seu juízo final? Sim ou não? Sobrou a semente, né? Sobrou a semente? Por que ela não chegou no juízo final? Há nela uma essência, não há? Eu retirei do pé a parte exterior, né? Eu me alimento, os animais se alimentam, mas no seu íntimo há algo imperecível, que é a memória da espécie vegetal manga, ou goiaba, ou abacaxi, não importa, não é isso? E aí eu degustei, enterro, porque eu tenho que pôr no cemitério, não é isso? Do pó vieste ao pó voltará, não é verdade? O que a manga faz comigo, depois de enterrada? Chegou no seu final? Ai, eu estou aqui no fundo da terra, nessa escuridão. Ela fica assim? Não, né? Ela brota. E brota numa pujança às vezes mais frondosa do que aquela árvore que nós tiramos, né? Assim, o fruto, né? Interessante que nós comemos uma manga, enterramos um caroço, e ela faz o quê? Ela produz quando cresce só uma manga? Esperando a gente buscar?
Não, né? É vida em abundância. Entende a mensagem evangélica de Jesus? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas, porque terás vida em abundância. Muita gente acha que vida em abundância é a vida material. Não, essa pujança que está guardada no ser imortal criado por Deus, que alguns chamam de alma, nós entendemos que é o espírito encarnado, alma, e quando nós deixamos o corpo, é o espírito. Permanecemos existindo. Como o irmão leu dos inimigos desencarnados, como Jesus não mente, ele diz: reconcilia-te de imediato com teu adversário, enquanto ainda estiver com ele a caminho, porque senão não saireis daí, enquanto não pagares a última poeirinha de melindre, né? Porque aquele fruto ele vem com caruncho, ele vem apodrecido e vai ficar assim por muito tempo até se reconciliar. Então, quanto melhor o adubo, melhor o terreno, melhor a água, né, o cuidado com a planta e a poda, melhor vai ser a frutificação. Quanto mais eu me deixar envolver com o próximo, considerando, respeitando a sua realidade, vendo essa diversidade, entendendo como é, utilizando o princípio da indulgência, eu vou fazer com que os carunchos destruam minha casca dura, farei mais amizades, minha parentela vai me compreender, ou eu vou compreendê-los, porque eles não precisam me compreender, mas o importante sou eu, para frutificar como o caroço de manga que nós arrancamos do pé e ele chegou no juízo final. Então, no conceito, o que é que Jesus quer dizer? Eu vou passar alguns trechos, né, da passagem dele, tanto em Marcos quanto em Mateus. Eis que quando é chegado o fim dos tempos, os discípulos perguntam: quando é que é chegado o fim dos tempos? Ou o juízo final? Aí Jesus diz o quê? Nem eu sei, nem os anjos do céu. Na nossa linguagem, os espíritos puros. Ninguém sabe. Somente o Pai. Mas ele manda um aviso, e eu vou dar-lhes algumas dicas. Aí ele começa a dizer algumas coisas, né? Haverá rumores de guerras. Haverá tremores de terra. Haverá nações contra nações. Haverá reinos contra reinos. Parece redundante, não parece? Mas nações contra nações é uma coisa e reino contra reino é outra coisa. Bem diferente, né? Os pais ficarão contra os filhos, irmãos entregarão os irmãos, as mães, as mulheres não quererão ter seus filhos, a gente vê aí jogando fora, né? E o amor de muitos esfriará. E eu aviso ainda mais: naqueles dias, quem estiver no monte, não desça para a Judeia, e quem estiver no telhado da casa, nem desça dentro de casa para pegar as suas coisas. O que ele quer dizer? Não adianta mudar de lugar, não adianta mudar de crença, porque é o princípio da essência, eu dentro, a semente de manga que vai frutificar. Eu tenho conteúdo, eu vou frutificar. Eu não tenho, eu serei comprometido. Os carunchos vão cuidar de mim, vão apodrecer e depois vai ter outra estrutura para mim. Esse processo que dá. E aí Pedro e João ainda insistem com ele: mas mestre, e como é que você vai entender isso? Porque você está narrando esse processo da caminhada? Sim, eu chegarei na glória do meu Pai e colocarei o reino aqui na terra e vou separar os bodes das ovelhas, né? Os bodes à minha esquerda e as ovelhas à minha direita. E aí eis que serão separados, né? E aqueles que têm olhos de ver verão, os que têm ouvido de ouvir, ouvirão e entenderão. É belo isso, né? Aí a gente fica buscando onde é que isso está acontecendo. Vamos. Existe uma guerra financeira no mundo, comercial? Na bolsa de valores, o dinheiro migrando para tudo quanto é canto, descumprindo uma lei do Criador, que ganharás o pão com o suor do seu rosto, não com o suor do próximo. Se eu tenho muito dinheiro e vou para a bolsa de valores fazer investimento nas costas do Zezé, do Paulo, da Simone, quem quer que seja, da Elaine, eu estou fazendo algo irregular à lei de amor. Eu vivo às custas do suor do outro. Eu não estou plantando a semente de manga, mas eu estou fazendo apenas a colheita do fruto sem ter plantado. Não é isso? Nosso sistema de bolsa de valores vai quebrar, meus queridos. Tem uma mensagem muito bela eu acho que é Bezerra de Menezes. Ele diz assim: além de imoral, é amoral guardar dinheiro. Aí ele diz: observa os que passam fome, os que não têm remédio, os que não podem pegar nem um ônibus para visitar um parente. Bezerra de Menezes vai direto na ferida. Mas nós guardamos para aquela férias, aquele passeio, aquele carro novo, não é assim? Nós guardamos. Ele diz que é imoral e amoral. São dois exemplos diferenciados. Mas quando ele começa a falar desse processo de nações contra nações, e guerras e rumores de guerras, é nesse processo. Nós vimos recentemente uma nação brigando com a outra por causa do G5, já viram aí? Vocês sabem do que eu estou falando.
né? Discutindo lá, prendeu uma empresária porque estava desenvolvendo uma nova tecnologia de celular. Essa briga de nação entre nação. E reino contra reino. Nós vemos, entre aspas, porque não existe religião na terra. Eu falo isso com toda convicção. Porque religião religa, não separa. Entendem isso? Não existe religião na terra. Existe seita, bandeiras, o egoísmo, alguém que se empodera e começa a dizer que ele está salvo e eu estou no inferno, que um está no céu e outro está no caldeirão lá do gramunhão, na rede de enxofre, não sei das quantas. Eu estou salvo e você está perdido. Jesus ensinou isso? Não, ele não ensinou isso. Não aparece em lugar nenhum. Ele fala no nosso processo consciencial, né? Que nós vamos para trevas exteriores, onde vai haver prantos e ranger de dentes. Então nessas trevas, que ele fala do galho, olha, meu pai é o pomicultor e eu sou a árvore, cada um de vós são os galhos, aquele que der fruto ficará comigo, mas será podado para dar mais frutos, é a mangueira que é cortada, a mandioca que a gente prepara manivo, e aquele que não der fruto, que são os bodes, os egoístas, os orgulhosos, serão atados pés e mãos e lançados em trevas exteriores. Alguém já viu o raio-x de um bebê no ventre da mãe? As mãos e os pés não estão atados? Ou eu estou mentindo? Jesus não mentiu. Volta para as trevas exteriores, onde tem pranto e ranger de dentes. Lá no hospital tem gente gemendo? No presídio, na delegacia, tem gente levando borrachado do policial? Trevas exteriores e pranto e ranger de dentes, né? Então esse processo da alteração. Então poder dizer assim, nações contra nações, está falando dos países em guerra por interesse puramente materialistas. Nós temos isso na família, né? Quando nossos genitores vão embora para a pátria celestial, espiritual, os filhos ficam aqui, o que eram mansos e pacíficos e suaves, que os pais controlavam, viram maior guerra para dividir a casa, o carro, a cueca, as calcinhas da mãe, tudo que tem, não é comigo, não é com você, não, eu vou morar na casa, não, eu vou vender, não é? É assim que nós somos ainda, né? Então nesse processo é a nação contra a nação. E o reino contra reino, é só voltar numa lição de Jesus muito linda. Meu reino não é deste mundo, não é isso? O reino de meu Pai na sua glória vai chegar nesse mundo. Ora, que reino está falando? Esse processo religioso. Então não há religião no mundo. Nós brigamos ainda, né? Se eu sou de uma linha evangélica, posso até pertencer a determinada denominação evangélica, mas eu tenho resistência com a outra denominação evangélica. Se o outro é de outra crença, mesmo sendo cristão, eu vou ter dificuldade para aceitar a maneira que ele interpreta as lições do Cristo. Não é religião, porque a palavra religião, religiosidade é um processo de religar. E como é que Jesus ensinou a religação desse reino? Se Deus é o controlador de tudo, gerador de tudo, pai de tudo que há, é o absoluto, é a inteligência suprema, causa primária sobre todas as coisas, amor infinito, né, que nunca acaba. O reino dele é que conta, em espírito e em verdade, é o reino de amor, tá certo? Então quando nós começamos com discriminação, preconceito em razão das crenças alheias, são reino contra reino. Há hoje na terra algumas seitas que não são religião, brigando contra as outras? Tem, né? Brigando entre si? Também tem. Dissensões também tem. Esse é o reino. Meu reino ainda não é desse mundo. O amor não se fez presente. E ele diz, nesse momento, o amor se esfriará em muitos, inclusive dos eleitos. E ele aconselha que em determinado momento as mulheres não tenham filhos, nem tampouco amamentem seus filhos. Nós estamos observando isso no mundo, esse processo da transição. Mas é para acabar? Não, né, meus queridos? Volta para a semente da manga, né? Nós tiramos o fruto, comemos ali aquela parte carnuda, saborosa, mas ali não é a manga. A manga verdadeira está na sua embrião, dentro daquele caroço endurecido que nós não degustamos. Jogamos na terra, cobrimos com a cova, um cemitério, e ela fica lá escondida, né? Na escuridão permanente. Vem os carunchos, podemos dizer, nossas famílias, tirar a nossa cascadura, o nosso egoísmo, a nossa soberba, a nossa vaidade. Perfeito? E a partir daí a gente começa a fincar raízes. Se eu tiver caridade, compreensão e entendimento, eu passo a ter o quê? O princípio do amor. Aí eu vou ter um novo juízo, não foi isso que foi dito aqui? Um julgamento diferenciado para alcançar um processo. E o final de uma etapa, de um período. Eu tenho a etapa da gestação, que é o bebê em conformação no útero materno. Eu tenho o período da infância, que vai até os 12 anos. Terminou aquele, é um final, não é isso?
a um novo juízo, ele adquire uma nova consciência. Eu entro na adolescência, que vai dos 13 aos 21 por aí. Depois eu entro na idade adulta, que vai até a casa dos 50. Depois tem a idade adulta avançada, que vai à casa dos 75. Aí eu tenho a idade avançada senil, que são de 80, 90, 100 anos. Cada qual tem um juízo de valor em determinada época. O juízo e o final é o entendimento de um ciclo. É isso que quero ensinar. Agora, lógico, não é um processo de um julgamento, de uma autoridade que vem nos condenar, mas é a nossa própria consciência. Quando ele diz, vou colocar os bodes de um lado e as ovelhas do outro, os que têm o princípio de mansuetude, os que têm o princípio de dureza. Os que ainda não têm o entendimento da vida, no processo de compartilhar a existência, como a natureza faz, né? Se formos analisar uma biota, alguns seres se destroem para elevar outro, alguns apodrecem para dar vitamina e seiva para outro, né? Assim, é uma coisa muito bela. Se você olha para a natureza, você começa a entender o princípio da religiosidade que Jesus vai ensinar. Sirva, seja o primeiro a servir. Os meus são conhecidos não para serem servidos, mas para estar no mundo para servir. Ame, mas os meus são conhecidos por amar ardentemente, desinteressadamente e incondicionalmente, sem julgamento, apenas servir. A natureza faz isso. Ela, se a gente colocar um pouco de água e tiver um adubo, uma vitamina qualquer, pode ser um cimento rachado, ela sai por aquela fresta e está produzindo alimento para nós depois. Se não produz alimento, produz flores. Se não produz flores, produz frutos e outras coisas para a gente poder se deleitar. Então, nesse processo, como somos nós? A natureza, que é o livre aberto, vem nos procurar nesse aspecto. Eu sou o bode. Quando ele vier, em toda a sua glória, com os espíritos puros, fazer uma análise de separação dos que vão herdar a terra. Quem é que vai herdar a terra? Somente os mansos. E aí vem um detalhe importante que nós cometemos equívoco. Eu estava falando no Salve Assim agora e conversando com o Zezé sobre isso. O maior falta de foco, de consciência desse processo de fazer a caminhada racionalmente, intelectualmente de nossas vidas, somos nós. Nós somos nossos auto-obsessores. Tanto que a leitura que ele fez do Evangelho aqui foi muito bela. Vêm para a terra aqueles irmãos que vêm nos perturbar de acordo com o nosso pensamento, nosso sentimento e nossas ações. Então eu preciso ter uma noção clara do que eu pretendo no meu existir. Porque a vida é permanente, é uma só, nunca se acaba. Mas em cada ciclo, enquanto bebê, depois infanto juvenil, 11 anos, depois adolescente dos 14 aos 21, depois adulto dos 21 aos 35, 40, depois adulto avançado dos 50 aos 60, depois adulto senil dos 60, 75, 80, 90 anos, são modos de entender o mundo diferenciado. E aí em cada passo da minha vida, em cada experiência que eu convivi, cada pessoa que eu troquei ideias, o que foi que eu aprendi? O que foi que eu observei? O que foi que eu absorvi? De uma doença, de um mal-estar, de um desequilíbrio moral ou físico, o que eu aprendi com aquilo? Eu sucumbi para apodrecer enquanto ser inteligente, racional, para dar um propósito final àquela etapa? Porque nós sabemos que a doença é uma etapa, é um momento de reflexão. Sabemos também que a alegria é uma etapa, ela vai passar, é um momento de reflexão. O que é necessário é um processo de equilíbrio para você chegar no chamado terra da promissão. Então, quando ele diz que o fim dos tempos não é apenas o final, mas apenas o princípio das dores, nós nem começamos as dores no mundo ainda. O mundo é uma vida regalada e maravilhosa. Como o nosso modelo e guia Jesus não mente, tudo o que está acontecendo hoje é apenas o princípio das dores. Mas ele diz, não será o fim. Porque quando nós vamos sair do bode, cabeça dura, né, que nega-se a si mesmo, que reclama de tudo, que não assume as ações que a natureza dá para nós repensarmos. Quando nós estamos de cama, por exemplo, é a semente da manga enterrada no solo para frutificar. Nós esquecemos disso, não é isso? Aí ficamos nos auto-atacando, nós espíritos sabemos, vem os irmãos, Paulo já disse, uma nuvem de testemunha vos acompanha, mas desembaraçai-vos dessa nuvem, olhando para aquele que é caminho, verdade e vida. Como é que Jesus se comportou quando ele foi perturbado no deserto? Afastai de mim. Né? Eu tenho um pensamento negativo sobre a minha vida, meu corpo, meu emprego, meu trabalho, minha família, eu estou renegando o existir. São etapas de ciclo que devem fechar e eu criativamente criar um novo caminho. Então os bodes, os cabeças duras, ele vai separar. É facílimo separar. E aí Paulo e João, Pedro e João ainda perguntam, mas como que vamos entender, já que tem tanta gente, como é que você vai separar os bodes das ovelhas? Ele é muito simples. Aí ele dá uma sequência bonitinha, né? Tipo, nos mínimos detalhes, né? Assim, como é que ele começa? As ovelhas serão distintas porque elas vão dar hospedagem que está viajando, não é isso?
As ovelhas vão vestir quem está nu. As ovelhas vão, visitar o que está preso, sem julgamento, né? Sem conhecer. Não é só o preso amigo, não. É aquela pessoa que você nem conhece, cometeu um crime escabroso, ir lá, fazer o evangelho, abraçar aquele irmão, orientar, dizer para ele que é uma etapa de reflexão. Vamos lá no hospital, não é apenas o parente, o conhecido, não, mas o desconhecido. Se não conhecemos ninguém, passar no corredor, fazer uma prece, né? Levar uma fluidificação amorosa do evangelho àquela criatura, para que eles possam ter reflexão daquele momento que está hospitalizado, para dar um novo caminho na sua vida. Então vamos no hospital, visitar o doente, dar de comer a quem está com fome. E aí ele encerra de uma forma muito bela: mas aquele que der apenas um simples copo de água a um desses pequeninos, terá galardão na minha, à direita do meu Pai junto comigo. Então ele está falando do processo da bondade, não é? Então o juízo final é um aspecto de análise dos ciclos da nossa vida. Por isso que nós temos as existências sucessivas, porque nós temos a oportunidade de aprendizado, mas como seres preguiçosos e teimosos, nós fugimos ao aprendizado, né? Quando a escola começa os professores marcar as provas lá, às vezes eu vou fazer com cola, né? Para o mundo espiritual não adianta levar cola. Não tem jeito. Às vezes na cola eu engano o professor, tiro uma nota boa pela cola. Mas lá na frente na profissão eu não consigo o resultado e o sucesso do emprego que aquele meu amigo que estudou legal conseguiu. O outro se formou, estudou do mesmo jeito, mas fulano está desempregado, fulano está empregado. Qual foi o motivo? O princípio da caroço de manga, que resolveu aproveitar a oportunidade da cova escura, né, para poder frutificar. Então não é que você tem um fim permanentemente, mas é o momento em que a pessoa começa a ter uma análise daquilo que tudo construiu na sua vida e a partir dali colocar como degrau evolutivo para não repetir os equívocos e aquilo que deu resultado ele levar consigo para aprimorar sua caminhada de ascensão no ponto de vista material, como profissional, pai de família, mãe de família, avô, tio, irmão, e ao mesmo tempo como ser imortal enquanto espírito encarnado, alma, fazendo com que sua estrutura no mundo tenha uma consciência mais ajustada do que é e de por que está aqui, para que está aqui. Então, temos que lembrar calmamente que esse processo do fim são apenas ciclos, como a natureza nos mostra isso, ok? É um livro aberto. Nossa vida material começa da gestação, crescimento, idade adulta, produção e fenecimento, e depois ressurge novamente, mas está no plano da consciência. E aí o que é essencial para isso? Vai haver nessa junção dos bodes e das ovelhas a separação por alguém que põe o dedo e diz você vai para lá e você vem para cá? Não, as escolhas são nossas. Primeiro porque Deus é amor, não é isso que em 1 João de 1 a 4 ele diz? Deus é amor e Deus é espírito, há que se amar em espírito e verdade. O nosso julgador somos nós mesmos. Então na hora do propósito que nós fomos caminhar, que está dizendo aqui, o processo do final é a partir do momento em que eu chego a um objetivo desejado, que encerra e conclui uma etapa, um período para alcançar um objetivo. Nós temos um objetivo enquanto seres imortais? Temos. Qual é o nosso objetivo? Nos tornarmos espíritos puros. Na linguagem evangélica cristã, anjos, arcanjos, serafins, querubins e quem sabe, como Jesus falou, chegar ao nível de Cristo. É uma nomenclatura terráquea, mas vamos dizer assim que se entende, que comanda uma pleiade de espíritos aí ajudando todas as criaturas. Mas nós precisamos começar a ajudar a nós mesmos. Nós somos os únicos seres que conseguem dar rasteira em nós mesmos, Nós criamos a síndrome do coitadinho. Tem um amigo palestrante que chama síndrome do cachorro vira-lata, Já viu? Cachorro de raça na rua, ele vem latindo, está latindo e você abaixa, faz de conta que vai pegar uma pedra, bate o pé para ir no rumo dele, ele vem e te encara, não é? Vem em cima de você. Cachorro vira-lata, você bateu o pé, fez menção para pegar uma pedra, ele já corre chorando para dentro de casa, Nós temos esse hábito, mas nós pertencemos a uma raça, sim, a raça humana, que representa seres inteligentes da criação, que traz em si, como a semente da manga, a essência divina. Nada nos destrói, apenas nós mesmos criamos empecilhos para a caminhada iluminativa, reclamando de tudo, achando que todo mundo está errado, só nós estamos certos, não procuramos compreender a dificuldade do outro e envolvê-lo com caridade, afeto e carinho para trazê-lo para a luz. A gente quer, na base de uma surra, de uma encrenca, de uma discussão, de uma forçação de barra, fazer aquilo. Não, tem que criar primeiro o processo da consciência. Uma vez me questionaram por que eu gostava de dar aula. Eu falei assim, olha, eu não sei se eu dou aula, mas uma coisa eu tenho certeza por que eu reencarnei. A minha função primeiro é provocar pensamentos.
Eu não consigo dar uma palestra evangélica, consoladora, não. Primeira coisa é provocar pensamento. Não é para ter pensamento, é provocar pensamento. Ok? Se eu leio um livro e começo a fazer análise daquele livro e falar para as pessoas o que eu analisei, eu tenho pensamento. Quando eu começo a falar por mim mesmo, eu pensei. Nós somos seres pensantes. Deus não quer que nós venhamos clonar coisa dos outros. Ele quer que nós venhamos trazer ao mundo as ideias reais, o pensamento do inteligência maior. E aí tem que sair do mediano. Porque fulano falou isso, porque está escrito lá, porque Beltrano falou. Não, fala por si mesmo. És a própria autoridade de si mesmo. Senão, o nosso espírito de verdade cometeu um equívoco enorme no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador. Ele diz assim: vós sois artífices da vossa imortalidade. Ou seja, não tem ninguém, não há arquiteto, engenheiro, matemático, ninguém que faça o controle da nossa imortalidade, só nós mesmos. Pega um ambiente inóspito e transforma em cidades belíssimas. Pega um objeto, uma peça, uma ferramenta, o Adelito trabalha com mecânica, gosta disso, né? O Zezé também. Você pega uma coisa que ninguém sabe o que vai fazer daquilo, vai no torno, vai numa peça, vai numa solda, corta, passa na serra, daqui a pouco tem um equipamento ali que todo mundo pode usar. O artífice é isso. Nós podemos nos modelar e remodelar. Deus não interfere, só nós mesmos interferimos. Então nesse processo, esse bode e ovelha, esse processo da condução, todos que são cabeça dura, vai ter que voltar de novo no ponto que está com a cabeça dura e vai levar martelada ali o tempo inteiro até se ajustar. Né? Existe um moinho que existe nas fábricas de prego, se vocês verem, é muito interessante. A cabeça do prego é toda achatada, toda disforme. Eles colocam dentro daquele moinho, ele fica girando, um cilindro, fica girando. Daqui uma meia hora o rapaz abre lá e os pregos saem tudo cabeça redondinho. Precisamos bater cabeça para nos tornarmos ovelhas. Ok? É a mansuetude, não é o processo de subjugação a alguém. Nós somos autônomos, somos artífices de nossa vida. Então, enquanto eu for cabeça dura, eu não consigo ter a percepção das coisas que aí se encontram. Aí eu crio um juízo de valor fora do maior que tem por aí. Eu devo ter mandado para algum de vocês o Momento Espírita de hoje, eles falam sobre isso. A vida através de outra visão, de um patamar do alto, vista do alto. Quando criaram drones que mostraram as cidades, as pessoas caminhavam por ali, mas nunca tinham noção do caminho que elas faziam, o que tinha naquele local. Nós precisamos olhar para nós com um olhar de espírito imortal, não dessa estrutura mediana, inclusive dessas seitas que chamam de religião que está no mundo, que você é um pecador, que você está perdido, que se você não seguir tal caminho, o único caminho que você tem que seguir é de amor. Estava conversando com o Zé sobre isso. Muita gente não entende quando Jesus fala: olha, muitos são falsos profetas e nem todos que clamam o Senhor, o Senhor entrarão no reino do céu. Aliás, as meretrizes vão entrar à sua frente no reino de meu Pai. Imagine isso, as meretrizes, as mulheres que a gente acha que não tem vida boa, vão entrar na nossa frente, que andamos pregando o evangelho, fazendo caridade, fazendo sopa, no reino do Pai. Não vão precisar reencarnar bem antes de nós, vão ficar lá direto, meretrizes. E aí? E ele acrescenta os publicanos também, que vocês tanto perseguem pelo trabalho que eles executam. Mas por que Jesus está falando aquilo? O problema não é o que você faz na estrutura exterior, mas é o princípio do sentimento. Então ele vai separar os bodes da ovelha pelo sentir e pelo pensar. Como é que eu penso o mundo, penso a vida e me penso? Qual é o propósito de Deus ter me colocado no mundo? Ora, se Deus nos colocou como mordomos dele, garçom, os servidores dele, e Jesus disse que nós somos servos também, estamos no mundo para servir, nós estamos servindo no nosso trabalho, na nossa casa. Mas como é que é a medida do servir? É olhar para nós. Eu ainda sou um bode? Eu sou cabeça dura? Quem foi do interior sabe como é que um bode se comporta. Se você vacilar, ele está te dando uma cabeçada, né? Chegou no local, ele não foi com a tua cara, ele vem te pegar. Tem um amigo: rapaz, eu tenho uma criação lá, mas tem um bode que me detesta. Eu falei: vende o bicho. Não, ele está me ensinando a correr, só assim estou tirando a barriga do corpo, né? E aí ele, até chegar no carro, era uma corrida desabalada, porque o bode ficava de manhã já esperando 6h30 da manhã, o coitado levantar para ir dar aula na faculdade. Rapaz, o bode é o único que fica lá na porta me esperando para me dar a cabeçada. Né? Falei: alguma incompatibilidade. Falei: é bom você levar na casa espírita, aplicar o passe no bode em você, que deve estar acontecendo alguma coisa. Só corre atrás de você, todo mundo anda lá no quintal, eu sou o único que ele vem dar cabeçada. Né? Então nós damos cabeçada em nós mesmos. Eu quero chamar a atenção a isso. Não precisamos de ninguém. Foi como o Zezé leu aqui: nossos inimigos do plano espiritual são atraídos por nós mesmos. Se nós deixarmos de ser inimigos de nós mesmos e começarmos a olhar esse homem deitado na beira do caminho, entre Jericó e Jerusalém, o que é isso? Entre o sentimento e a razão, entre o pensar e o sentir, entre o amar e o agir, entende? Esse deserto, essa caminhada que nós devemos fazer. Fazemos isso todos os dias?
Ou nós temos o hábito de querer transferir para alguém, para a família, para o médico, para o país. Não, nós não somos daqui, nós estamos aqui. Nós estamos brasileiros, nós somos seres imortais, nós somos espíritos angelicais. Deus em Jesus nos vê como anjo. Nós aqui nos enxergamos como humano, porque queremos. Não é? No momento que nós chegarmos perto de alguém e tivermos sempre um processo, como eu digo sempre para as pessoas, eu não estou no mundo para ensinar e educar ninguém, eu estou só para provocar pensamentos, fazer as pessoas pensarem, né? Não acreditem no que eu estou falando, chega em casa, vai ler e depois você vai tirar suas ideias. O Gilberto poderia ter falado por aqui, que beleza, eu vou ficar feliz da vida. Não aceite a minha palestra simplesmente como um resultado. Ela é uma fonte, um caminho para você pensar e a partir dali construir o seu degrau evolutivo e compreender muito mais do que eu, porque eu estou falando pelo que eu compreendi. E além de provocar pensamentos, fazer o quê? Despertar a consciência. Eu preciso mudar a minha consciência enquanto humano. Estava conversando com os meninos ao ver assim, o que é o processo da consciência? É algo que vai além do que as pessoas fazem. Não é isso? As pessoas saem de férias, vão todos para o mesmo lugar. As pessoas assistem o mesmo programa de televisão. Vocês já viram agora com as páginas sociais, que de social não tem nada, né? É página virtual ou eletrônica, né? Porque o social é isso aqui, ó. Né? Você conversar com as pessoas, sentar na mesa com a sua esposa, com o seu filho, tocar violão, cantar, contar uma história, brigar, discutir. Isso é social. Isso é social. Agora o Facebook, Instagram, isso aí não é social não, isso é alienação. Porque você para de sentir o cheiro, de ouvir as pessoas, o feromônio. Nós temos uma substância química chamada feromônio. É um produto que nos atrai. Nós gostamos primeiro da pessoa pelo cheiro que ela exala. Depois que a gente escuta a voz, continua ou se afasta. Não fui bem com a cara dela não. Feromônio. É um processo bioquímico. Depois vem o físico, depois vem o sentimental, que é a alma ali se encontrando, que nós nos procuramos quando somos almas afins ou espíritos que se gostam de outras eras, nos juntamos em grupo para estar fazendo as coisas juntos. Então eu preciso ter uma ideia de que eu tenho que sair desse processo da inconsciência e partir para a consciência, né? Quantos minutos eu dedico a mim mesmo, né? A gente escuta as pessoas falando da meditação, nós aqui usamos a oração, a prece, mas é preciso se recolher, a prudência da serpente, olhar para dentro e pensar, analisar entre, né, esse deserto, essa caminhada de Jerusalém para Jericó, essa caminhada constante, ou de Damasco, né, do deserto da Jordânia, caminhando para Damasco, para poder matar Ananias. Quem que eu preciso matar? E quem que eu preciso mudar de pensamento? É aqui, entre coração e cérebro. Qual é a consciência que eu tenho? Mas eu preciso pensar. E o padrão de consciência não é fazer o que todo mundo faz, mas é fazer aquilo que eu tenho noção que agrada a mim, o meio ambiente, aos que estão ao meu redor. Isso é agradabilíssimo, né? Hoje tem pessoas que passam mal, tem enxaqueca, não dormem direito, não é assim? Porque fica horas ali perdido em coisa que não tem utilidade nenhuma, mas porque não pensam, tem pensamento. Então ele depende de elementos externos, de quinquilharia, igual a criança. Se o pai e a mãe não cuidar, ele é atropelado no meio da rua, né? Você está andando com ela segurando a mão, ela baixa, pega um objeto, tudo é engraçadinho para ela. Nós estamos ainda, enquanto crianças espirituais, achando engraçadinho coisa que não tem utilidade nenhuma. Então, como eu falei, eu não sou um educador, mas sou um provocador de pensamentos, e a finalidade desse é despertar a consciência. Ao provocar pensamento, quem desperta a consciência é a própria pessoa. E aí ele vai perceber dentro dele se ele é um bode, cabeça dura, ou se ele é uma ovelha, manso e humilde de coração. Aí, lógico, adianta só despertar consciência? Não, né? Além de provocar pensamento, despertar consciência, tem a finalidade de edificar vidas. Mas o que é edificar? Alguém se lembra quando chegaram aqui no Maria de Nazaré para levantar esse prédio? Foi fácil? Vocês estalaram e disseram, haja Maria de Nazaré. Aí a mãezinha santíssima fez assim com a mão, ela mandou do sol para cá, tudo isso. Vocês olharam, obrigado mãezinha santíssima. Foi assim? Não, orava para ela e fazia aqui, né? Orava para ela e fazia aqui. É um processo da ponte. Edificar a vida é uma construção. Por isso que o nosso evangelho diz, vós sois artífices da vossa imortalidade. Por isso que o nosso modelo de guia declarou que ele não estava salvando nem curando ninguém o tempo inteiro. E tem alguns, entre aspas, tem que colocar entre aspas, teólogos, que diz que ele curou e salvou. Não, tua fé te curou. Não é isso? Tua vontade te salvou, teu desejo. Olha, não repita novamente, não seja cabeça dura, para que não te aconteça coisa pior. Então, o juízo final é esse momento do nosso reencontro enquanto humanidade. Estamos passando por um momento belíssimo, né? Está todo mundo dentro de casa. Eu tenho um amigo que tem um restaurante no Brasília Shopping, que eu faço alguns trabalhos corporativos, dou treinamento no Brasília Shopping. Fiz amizade com uma pessoa de lá. Ele falou assim, eu estou há uma semana sem cliente. Tem coisas que eu estou fazendo doação porque não apareceu ninguém para comer aqui no meu restaurante. Eu falei, graças a Deus. Ele, como você diz isso para mim? Eu falei que o ser humano descobriu a sua origem. Em primeiro lugar, o lugar mais seguro para nós seres humanos, onde foi que Deus colocou? Aonde? Vocês sabem? O nosso lar.
A nossa casa é o lugar mais seguro de nossas vidas. Não existe no planeta nenhum ambiente mais seguro. Entenderam? Não caia nessa história, a escola é segura, o hospital é seguro. Não. O único lugar que Deus fez mais seguro para o ser humano chama-se o ninho doméstico. Seguro em todos os sentidos, do ponto de vista material e do ponto de vista consciencial. Né? Do espírito caminhar para a razão, para o pensamento, para a emoção, para ajuste da sua caridade, com a indulgência, benevolência e perdão, modelar-se criando a asa da angelitude para alçar voos distantes, não é fora. Tudo bem, estamos no mundo material, devemos passear, sair de férias, ir pescar, né, Adelito? É bom ir pescar de vez em quando, para dar uma relaxada, sair daquele ambiente, mas eu tenho que estar lá pensando na pescaria. Para quando eu chegar no ambiente, trazer tudo que a mata, o rio, o peixe que eu pesquei, o momento que o barco andou, que encalhou em alguma coisa, trazer aquilo para a minha vida cotidiana. E naquele processo de paciência para figar os peixes, ter a paciência para pescar na minha casa, no meu trabalho, na minha vizinhança também. Então, que juízo nós fazemos? Chegamos no final de um ciclo? Porque se nós não chegamos no ciclo, nós não vamos ter a terra da promissão. Voltamos para trevas exteriores, onde tem pranto e ranger de dente. Vai estar escolhido para nós ou o mundo primitivo, ou mundo de provas e expiações, como foi a terra na época medieval, que queimava na fogueira, empalava as pessoas, né? Podemos chegar nesse período aí, né? Posterior Jesus ter passado no planeta aqui, seria uma situação como essa. E muitos vão chegar lá no sílex, cheio de pelo no corpo, ainda fazendo aquela pedrinha no sílex, para cortar lá e tentar tirar a carne lá do couro do bicho, do mamute que a gente caçou. É analisar internamente. E aí é evidente, esses sentimentos, né? De interesse material, nações contra nações, esse rumor de guerra, de reino contra reino, que a minha crença é superior do outro, que eu estou salvo e o outro está perdido, isso aí vai ficar muito maior. Agora, o mais importante é que ele diz, principalmente entre os eleitos, o amor de muitos esfriará. Nós não podemos entrar nessa vibe, como diz os jovens. Como está nosso sentimento perante as pessoas que, na nossa régua defeituosa, achamos que são inferiores a nós? Porque bebe, porque fuma, porque se prostitui, porque não tem casa, porque mora na rua. Nós julgamos essas pessoas. Vou dar um aviso aqui importante, eu sempre lembro em todos os temas. Se Jesus chegasse hoje no mundo para andar encarnado na humanidade, ele estaria deitado num papelão na rua, debaixo de uma marquise de uma ponte ou de uma padaria, tá bom? Eu não estou mentindo. Jesus diz assim no seu evangelho: o Filho do Homem não tem um travesseiro para descansar a cabeça. O travesseiro de Jesus sempre foi uma pedra, tá? A casa de Jesus ou era a barca de Pedro, né? Ou as pedras do monte que ele ia para lá orar, depois dava uma descansada. Raramente ele entrava numa casa que seria da sogra de Pedro ou a casa de Lázaro com as irmãs Maria e Marta, mas não ia pernoitar. Ele ia lá trocar de roupa, receber todo o material, que as mulheres sustentavam materialmente o colégio apostólico. Pegavam as roupas limpas, algumas moedas, provisão, farinha, ovo, tal, para fazer pão, aquela coisa toda, né? Para eles poderem viajar de novo, porque as distâncias eram grandes. Mas dormia ao relento. Aí fica todo mundo iludido. Ah, Jesus está aqui, Maria está aqui. Não, está dentro de vós. É necessário ter o princípio da mansuetude, a consciência de um propósito a ser alcançado. Eu tenho um objetivo que ele tem um final. Nessa fase no planeta Terra, tem que me comportar de tal maneira. Qual é o comportamento? Jesus ensinou: dá de beber, dá de comer, dá de vestir, não julgueis para não ser julgado, amar a Deus sobre todas as coisas como o próximo a ti mesmo. Ou um novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu tenho esse processo. Eu vou chegar num momento que não vou necessitar mais dessas expiações e provas que aí se encontram. Vou caminhar para uma estrutura mais feliz e mais tranquila de sobrevivência. Mas enquanto eu não mudo, eu vou atrair para mim aquilo que eu desejo. Ok? Se eu disser hoje, o dia está horrível, está muito frio, está chovendo demais, que coisa feia, que coisa triste, Deus vai dizer o quê? Assim seja. Concordo com você. Eles não interferem em nossa vida. Ah, o dia está maravilhoso, eu gosto de chuva, eu gosto de frio. Assim seja. Entende? Então esse juízo é, que proposta eu tenho? Voltando lá aos nossos dicionaristas, para não ficar preso no processo evangélico, né? Esse processo do final é o modo através do qual se chega a um objetivo desejado e encerra e conclui uma etapa para alcançada e chegar no novo propósito. Qual é o nosso propósito? Ser anjos. Coisas maiores, Jesus diz, coisas maiores do que eu vos farão também. Opa! Eu estou caminhando para isso? É só observar o nosso cotidiano. Mas dentro de nós, não precisa olhar para o próximo. Como é que eu me trato? Como é que eu me avalio? Como é que eu me julgo? Porque nós temos o hábito de nos condenar, né? É isso? Colocamos a síndrome do cachorro vira-lata. Eu estou nas piores condições da vida.
Eu estou nos piores momentos da minha existência. Eu não deveria nem ter nascido. Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, não sei o que, papapá. Nós temos esse processo muito negativo. Não, são experiências. É preciso saber fazer esse julgamento, que é chamado de indulgência. E aprender com essa experiência, como o caroço de manga, que é mordido, comido e depois enterrado, para frutificar em abundância. Cada experiência que nós adquirimos, nós seremos mais fortalecidos, se frutificarmos. Agora, se aceitarmos aquilo como término, acabou. Então, a humanidade acredita, segundo algumas teologias materialistas, que haverá um fim para o planeta Terra. Bom, haverá, evidente, material. Daqui a uns 5 bilhões de anos, a Terra não será visível, mas ela será atômica. Os seres que vão habitar nela vão estar invisíveis. A Terra vai sempre existir. Deus não constrói nada para ser destruído, mas vai ser transformado. Eu volto a criança. Não é? E Paulo de Tarso fala isso. Quando eu era menino, fazia coisas de menino. Não é assim? Agora, enquanto adulto, eu faço coisa de adulto e não faço mais as coisas de criança. Enquanto seres aprendizes da espiritualidade maior, o ensinamento que Jesus deixou para nós de como se comportar perante os problemas da vida, o que nós estamos fazendo conosco? Aí lembrar que nós nos condenamos e nós nos exaltamos. Nós escolhemos a situação. Se eu achar que eu sou um nada, o Criador vai dizer assim seja. Se eu achar que eu estou a caminho para me tornar melhor, o Criador vai dizer assim seja. Se eu achar que terminou aquele caminho e eu preciso de provas mais difíceis, não é isso? Porque quando você alcança um propósito, você vai para o maior, não é? A criança, quando termina a educação infantil, ele vai para o ensino fundamental, saiu, vai para o ensino médio, saiu, vai para o ensino superior. Ele para? Não, né? Ele vai para a formação continuada, ele permanece lá na pós-graduação, faz especialização, mestrado, doutorado, pós-doc, ad hoc, e vai embora estudando. Quanto mais coisa tem para aprender, mais difícil, mais ele mergulha nos livros. Assim é a era do Espírito. Precisamos olhar que, se na vida material há esse exemplo de esforço, não é? Nós precisamos também fazer isso conosco. Uma mãe, ela começa cedo em casa com uma série de tarefas, até chegar ao final da noite. No outro dia, ela recomeça tudo novamente. E às vezes com um sorriso nos lábios, uma alegria fora do normal, abraçando os filhos, o marido, fazendo uma comida maravilhosa, a casa toda cheirosa. Não é assim que faz. O trabalhador chega na empresa dele, vai repetir todo um processo do ciclo de trabalho novamente, com alegria, uma felicidade, para depois de 30 dias receber uma mixaria que não paga nem um décimo do que ele produziu, com alegria do coração. Ora, se essas coisas que a traça, a ferrugem corrói, nós nos dedicamos por elas de uma forma intensa, quanto mais nós que somos seres imortais. Então, é lembrar que as penas eternas não existem, e esse final propriamente dito é de um ciclo, de um período. Por isso que Jesus deixou bem claro para os seus discípulos, não é o fim, é apenas o princípio das dores. Ou seja, aquele que não alcançou consciência, não compreende o que está acontecendo. Não é isso? O coronavírus está nos colocando aonde? Dentro de casa, porque nós abandonamos nossa casa. Nós não sentamos mais na mesa para conversar com os parentes. Ontem à noite eu vi uma reportagem linda, os moradores de um condomínio na Itália, né, que estão isolados, isolaram a cidade, eles abrem as janelas e começam a cantar um para os outros. Rapaz, que maravilha, alguém está fazendo isso? Eu lembro da minha infância, né, as mães, os pais, os adultos sentavam na rua num banquinho, né, e ficava o povo do lado de lá da outra casa, do lado de cá, e ali com um cafezinho, uma farinha, uma tapioca, e os meninos brincando de pique-esconde, não sei o que, de cola, não sei das quantas, amarelinha, e os pais ali vigiando, batendo um papo. Cadê isso? A espécie humana havia desaparecido. Aí nós atraímos isso. É o nosso egoísmo que pôs o coronavírus no planeta. Na hora que o sentimento do ser sentimental e inteligente voltar ao normal, o corona vai embora, vai desaparecer. Mas é essencial para nós? Sim, porque senão nós não acordamos, né? Nós somos crianças espirituais. Quando nós tiramos alguma regalia do nosso filho, ele volta a estudar. Se não tirar nota boa, não tem mais videogame, não é assim? Se não tirar nota boa, não tem bicicleta, não tem a viagem de férias com a gente. Ele muda na hora. A natureza faz isso conosco, mas nós é que atraímos, não tem ninguém fazendo esse tipo de coisa, né? Então, o princípio maior é, qual é o juízo final? Capacidade de julgamento, intelecto moral. Como é que está a minha condição agora? E aceitar isso conforme a realidade da construção que eu fiz da minha vida. Não é? Se eu não estou podendo ter determinada estrutura na minha vida, significa que eu não trabalhei, não lutei por aquilo, não tive um julgamento intelectual adequado. Ainda não cheguei no propósito final. Mas se eu terminei minha adolescência de espírito e comecei a idade adulta, não tem como eu ficar mais nessa estrutura de um planeta de sofrimento. Eu tenho que receber uma coisa melhor. Eu não posso mais ficar nas dependências dos meus pais. Eu tenho que criar minha autonomia profissional para montar a minha renda, ter a minha casa e sustentar a minha família. Para depois de mim outros frutificarem também. É esse processo que a gente quer falar. Então lembre-se que o fim dos tempos não é um processo de eliminação da raça humana. Até porque Jesus deixou isso bem claro. Deus não quer aniquilar a humanidade. Não é para isso. Tanto que tem um compromisso entre Deus e Jesus.
Ele deixou bem claro que não perderá nenhuma de suas ovelhas. E aí ele faz essa narrativa. Mas vai chegar um momento que as ovelhas cabeça dura, parecida com os bodes, coração endurecido, que não reconhece o aprendizado, que não se ajusta às condições de indulgência, benevolência e perdão no espaço que está, inclusive para si mesmo, vai recomeçar no caminho um pouco mais de ranger de dente. E os outros vão caminhando mais para frente. Mas para esses que estão caminhando será fácil? Não. Aos mais capazes será dado os postos mais difíceis. Uma das coisas que me deixa alegre e apreensivo ao mesmo tempo é quando Jesus diz assim: eis que eu vou preparar outro lugar. Já viram essa passagem? Não é? Então não há eliminação da gente. Como ele prometeu a Deus que não ia perder nenhuma de suas ovelhas, depois ele diz: eis que eu vou, mas eu vou retornar. Eu estou aparelhando o lugar. Quando esse lugar estiver todo aparelhado, eu retornarei e vou buscar um por um de vocês, porque onde eu estiver, vós estarão também. Ele é o nosso pastor, aliás único, é o nosso modelo. Onde Jesus estiver, nós estaremos também. Imaginemos onde é que Jesus está chegando. Que lugar é esse que ele está aparelhando? Na consciência plena dos espíritos que vão evoluindo ao longo dos aprendizados nas existências sucessivas. É evidente que do governador do planeta Terra ele vai saltar para onde? Governador do sistema solar, governador da Via Láctea, governador do conglomerado de galáxias. Que as outras crenças não param para falar nisso, né? Acho que não tem nem noção que é assim. Então ele tem como governador e modelo, a humanidade depende dele para poder se comportar semelhante a ele. Quando ele diz que é o nosso Redentor, nosso Salvador, é no processo de aprendizado de como se comportar. Se comporte semelhante a Jesus. Tudo bem? Não tenha raiva de ninguém. Não se melindre com ninguém, mas apenas sirva, eduque e compreenda cada qual do jeito que ele é e permita que ele venha para o caminho dessa rede de perdão, benevolência, indulgência e ternura que Jesus nos coloca para aquele ser humano também. Aí sim, nós vamos chegar num processo de eliminar e ter um intelecto, um julgamento adequado para entender que aquilo ali nós não precisamos fazer mais. Como diz Paulo, já não sou mais criança, faço agora coisa de adulto. Sou um espírito imortal e aprendi com a minha experiência o que devo fazer. Não me condeno, mas aquilo ali eu não vou repetir. Não peques mais para que não venha acontecer contigo coisa pior. E aí, nesse processo, finalizamos uma etapa e começamos a receber outra experiência para a nossa formação continuada de seres angelicais que o Criador nos aguarda como ministros dele no universo. Então, o tema é importante. Vai estar lá em Mateus e Marcos, Mateus especificamente, capítulo 24 e 25, sobre esse processo de separação do joio do trigo, em que ele chama na outra linguagem de bodes e de ovelhas, e que vai ter reino contra reino, nação contra nação, mãe contra pai, mãe contra filho, filho contra mãe, pais contra filho, e o amor de muitos se esfriando. E é perceptível. Agora, os que estão atentos à mensagem, os que estão próximos do Evangelho, que é a Boa Nova, vai estar incólume, liberto, vacinado contra essas questões que o mundo estará aí. Não vai ser preconceituoso, não vai ter o espírito de afetação, de apartação, vai ter todo o cuidado e carinho de ouvir, de compreender, de entender, absorver a passagem da pessoa, mas terá a responsabilidade de lançar a rede como pede Jesus. Eu não posso permitir que o irmão meu fique perdido nas sombras. Se eu alcancei a luz, eu tenho que ir até lá com humildade. A minha luz não pode ser sombra. Ir lá com humildade e lançar a rede para resgatar aquela vida, ou mostrar para ele o processo de despertar a consciência, edificando a própria vida, provocando nele pensamento. Pensa no que você está lendo, pensa no que você está fazendo, pensa no que você está falando, pensa no que você está sentindo. Pensou? Agora analisa, faça autoanálise. A partir daí, tem resultado positivo ou negativo? Se for negativo, não repita mais para não acontecer coisa pior. Se for positivo, mantenha-se nessa linha para alcançar novas responsabilidades e compromissos para sermos servidores de Deus onde nós estivermos. Então lembremos que o juízo final é a etapa, não é o fim de tudo. Porque Deus não quer destruir os seus filhos, nem a humanidade. Mas, acima de tudo, quer que nós nos tornemos incólumes, limpos, dentro da luz do amor, servindo uns aos outros, independente de como o nosso próximo se comporta. Aí sim, o reino de Deus estará manifesto no mundo. Aí vai desaparecer essa questão de reino contra reino, nação contra nação. Eu tive a felicidade, na semana passada, viver já esse aspecto espiritual. Eu fui numa comunidade espírita, nós fizemos um encontro das federativas do Tocantins, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, teve gente do Pará também. E esse encontro das federativas sobre estudo espírita. Então, pessoas que eram pesquisadores e estudiosos da doutrina espírita e cuidam do estudo sistematizado, da doutrinação das casas. Quando nós chegamos lá, chama Faina, vocês já ouviram falar, fica em Goiás.
É uma área muito interessante. Aí tinha uma fazenda que eles compraram por orientação do Chico Xavier. Casas belíssimas. Ninguém é dono. Se algum de vocês disser assim, eu vou usar por um ano a casa aí, quem está lá sai e você usa. Os filhos não cobrem e eles mesmos construíram. Orientação do Chico. Então, assim, isso é a comunidade da nova era, vocês vão iniciar no Planalto Central. Chama-se Campo da Paz, na Fazenda Faina, em Goiás. Um dia vocês puderem visitar, vá até lá. Né? Eu vou dar o contato depois, põe no ônibus as crianças, os adultos, os jovens, e vai fazer uma aula com eles lá de espiritismo. Eles têm um centro espírita, têm um alojamento, tem que levar sua roupa de cama e travesseiro. O restante tem tudo, comida e tal, marca bonitinho. Você vai ver lá, os casados vão para uma casa, os solteiros ficam no alojamento do galpão, mas aí você para e fala, como é que é? Aí tem uma foto de Maria de Nazaré, lá na parede, aquela original, assinada pelo Chico, e tem a gravação do Chico do que eles deveriam fazer. São 360 hectares de espíritas trabalhando em benefício da humanidade, mas eles não são proprietários de nada, tá bom? É isso, nós não somos proprietários, nós somos herdeiros, há um planeta nos aguardando. A esposa não é minha, é uma doação do Criador, o filho não é meu, é uma permissão do Criador para que eu possa, junto ali, fazermos o crescimento, como é o plantio de uma manga que vai frutificar depois. Esse processo não compreender. E eu voltei de lá emocionado, falei, realmente não existe o fim, não é? Há uma nova cultura de existência e coexistência da humanidade. E vocês precisavam ver a cozinha, como é que o pessoal nos recebeu, e o local para guardar o carro, os cuidados, se a casa estava limpa, eles entregam a chave e saem, vão para a casa deles na cidade e abandonam tudo. Mansões belíssimas. Mas nós não somos donos, em Faina, em Goiás. Então, a Casa Maria de Nazaré pode fazer contato, dizer, olha, nós queremos fazer um encontro da mocidade, da infância, um estudo sistematizado do doutrina espírita, queremos ficar em sexta, sábado, domingo, pode vir. É 5 quilômetros do asfalto lá, depois que passa a cidade de Goiás, ou Goiás Velho, né? Você passa ali, Goiás, GO 070, você para e fala, gente, existe. Aí depois eles mostram no final, por que nós criamos isso? Aí mostra a gravação do Chico Xavier ainda estava encarnado, dando orientação para eles, como deveria ser uma comunidade espírita, ou comunidade cristã, dentro do Evangelho Redivivo, dando um fim desse tempo do materialismo, finalizando o egoísmo, dando um projeto final, acabar de vez com tudo, com o orgulho, a vaidade, a soberba, a indiferença, a ingratidão, e fazer surgir a luz do amor, da caridade, da indulgência e da ternura entre todos os seres. Se na minha casa aquele copo ainda é meu, aquela blusa ainda é minha, só naquela cadeira sou eu que sento, eu tenho que repensar se eu sou bode ou sou ovelha, porque na hora da análise de quem vai para onde vai, eu posso estar no outro time que eu não gostaria muito de participar. Que o amor de Deus e a paz de Jesus esteja em todos os corações, hoje e sempre. Depois de uma palestra dessa, eu vou falar o quê? Me responde. Pois é. Tenho que agradecer ao Gilberto hoje, duplamente, 2 vezes, né? Participar de 2 palestras desse nível é muita honra. Agradecer demais por esse momento que a gente vive junto, passa junto, é um aprendizado que não tem tamanho. O que ele disse aqui é um provocador de pensamentos, de consciência. Eu tive a prova lá. Você não ouviu, mas eu vi. Um dos dirigentes lá me chamou, falou, olha, eu gosto muito dele, sabe por quê? Porque ele provoca. Quando ele sai daqui, você não tem ideia, vem todo mundo para aqui, uns vêm com a Bíblia, outros vêm com o Evangelho, aí eu quero provar para ele que é o contrário, quer provar que é isso, e sendo ele, sabe que é verdade. Isso aqui é bom demais, né? Então, é isso aí, parabéns, Gilberto, por tudo. Só temos que agradecer de você conosco. Que Jesus te abençoe muito, que te mantenha entre nós por muitos e muitos anos. Grato por tudo. Bom, gente, é isso aí. Fim, que acabou a pena, que acabou a palestra, mas vamos por outros aprendizados. Vamos elevar mais uma vez o pensamento ao Pai Maior, ao nosso divino amado Mestre Jesus, a nossa Mãe Santíssima. Em primeiro lugar, agradecer infinitamente por esses momentos de aprendizados, por mais esse dia abençoado, por mais essa estadia na carne, pelos nossos lares, pelos nossos familiares, por tudo aquilo que nos rodeia, que nos oferece, então, nossos profundos agradecimentos. E em segundo lugar, rogando a Tua bênção, a Tua misericórdia, que potencialize em cada um de nós a fé, o amor, a esperança, a resignação, a alegria de viver, a alegria de servir, tudo aquilo que nos eleva. E assim,
com a bênção do Pai Maior, do nosso Mestre amado Jesus, de nossa Mãe Santíssima, e o amparo da equipe espiritual que nos assiste, encerramos a palestra do dia de hoje. Que assim seja.